todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Hoje estamos aqui para mais uma conversa, destas conversas interessantes que começaram quando nós os dois nos encontramos e por isso eu tenho que agradecer muito ao Rui Munhoz esta escolha das pessoas que têm trazido aqui, cujos temas são lindíssimos. Tratamos de viajar, umas vezes mais para perto, outras vezes mais para longe, hoje vai ser um bocadinho mais para longe, e portanto agradeço muito, continuo a agradecer ao Rui. Esta foi um encontro muito frutífero. Foi, sim senhor, muito feliz. E agradeço também a todos os que vieram, para mais, porque sem as pessoas isto não funciona da mesma forma. Obrigada também a todos os que estão a ver-nos ao longe. Estariam melhores se estivessem cá, mas isso é uma opção vossa. E pronto, passo a palavra aqui ao Rui para apresentar aqui as nossas convidadas de hoje. Obrigado, Cristina. Boa tarde, obrigado a todos, bem-vindos. Tenho sempre que agradecer à Cristina e à sua magnífica equipa a oportunidade e o pragmatismo de manter durante 6 anos e meio, mantermos estes encontros em que viajamos pelo mundo inteiro sem sair daqui do Centro Cultural Penedo da Saudade. Agradeço a todos vós o apoio constante e agradeço às nossas oradoras, a Inês e a Laís. Regressaram brevemente do Japão, mas essas histórias serão contadas por elas. Inês e Laís, muito obrigado. Sim. Obrigada, Inês. Obrigada, Laís. Eu posso contar? Nós em igual. Boa tarde a toda a gente. Então, eu desafiei a Laís para ceder as fotografias dela, porque as fotografias da Laís são realmente muito melhores do que qualquer fotografia que eu possa tirar. A Laís juntou-se a um dos programas de passeio no Japão deste ano. Na verdade, nós começámos pela Coreia do Sul e depois é que fomos para o Japão, onde nos juntámos a outras pessoas para fazermos um programa que eu criei, design, e que, em parte, tinha uma novidade também para mim. Portanto, todos eles foram muito simpáticos e muito receptivos à ideia de uma parte do programa eu também vou estar a explorar este sítio, que é Hokkaido, que é a ilha mais a norte do Japão de todas. E acho que toda a gente gostou da experiência. Então, as fotografias que hoje vocês vão ver são todas fotografias da Laís, que eu já vou passar a palavra, porque são extraordinárias, obviamente, ela tem um background artístico como deve ser, e o olhar de outra pessoa pelos sítios por onde nós andamos é sempre diferente do olhar que nós teríamos e das imagens que nós captaríamos. Então também foi muito interessante para mim ver as fotos que a Laís captou, o olhar dela, e vamos estar aqui as duas a falar do que é que estas imagens contam do Japão. Há sempre 2 ou mais camadas em cada imagem. Em parte elas são objetivas, elas representam qualquer coisa, mas em grande parte elas são subjetivas. Elas são aquilo que o olhar dessa pessoa captou. Porque há tantos estímulos a acontecer ao mesmo tempo que qualquer captura, qualquer foto vai ser sempre subjetiva. Vai ser o que é que aquela pessoa apanhou de tudo o que havia disponível para apanhar visualmente. Então, será sempre uma descrição do Japão da Laís e do meu Japão, na medida em que andava a levar as pessoas por estes sítios. Então, Laís, queres falar das fotos? A 2. Eu acho que eu posso fazer a introdução. É também. E aí eu dou a palavra a ela. E elas vão para ouvir. Que é para som vivo no microfone. Foi minha primeira vez no Japão, né, com a Inês. Foi uma experiência incrível, porque a Inês também tem muita história para contar sobre o Japão, e é diferente quando você vai com alguém que conhece já, né, a história do país onde você está. Mas eu também tenho a sorte de, quando eu vou fotografar um país, de ser uma estrangeira. Então, uma coisa interessante é sempre ter um olhar estrangeiro para um local, né? A minha formação é arquitetura, então acho que um treino para um arquiteto é sempre olhar um local com um olhar estrangeiro, porque sempre você vai achar alguma coisa que a maioria das pessoas não está olhando, não está notando. A minha especialidade é retrato, né? É claro que eu tirei muitas fotos também de locais,
Mas quando eu tiro um retrato, para mim talvez é um momento muito importante de estar naquele local e estar conectada com alguém que vive naquele local. É diferente de eu tirar um retrato de mim, como os selfies que a gente faz hoje em dia. É tão comum depois de 2004, eu acho, 2002, quando a câmera frontal do celular apareceu e todo mundo hoje faz isso quando está num local. A minha intenção sempre é virar a câmera para o outro lado e fotografar outra pessoa. Para mim, a maneira mais fiel e mais sincera de me conectar com aquele espaço é através dessa pessoa. Então, é isso. Então, qualquer coisa eu estou aqui. Mas eu acho que as minhas imagens vão falar por mim. Eu deixo a palavra para ele. Ok. Alex é muito humilde, mas vocês já vão perceber pelas fotos o que é que eu quero dizer. Então, vamos começar com isto, que é uma lanterna. As lanternas têm um significado muito especial no Extremo Oriente, particularmente por influência budista. Bem, nós vemos também isso, por exemplo, nas lanternas mamelucas dos impérios muçulmanos do Médio Oriente e que temos, por exemplo, em Portugal, na coleção da Gulbenkian, em Lisboa. A lanterna, o elemento que dá a luz ao espaço, ilumina as pessoas, sempre foi ao longo dos séculos decorada de alguma maneira. E nas culturas do Extremo Oriente é muito natural ver uma lanterna que transmite um significado e que procura elevar o estado de espírito, elevar a energia das pessoas. Elevar o estado de espírito e a energia das pessoas é algo que é transversal às culturas do Extremo Oriente e vocês vão ver isto aparecer em muitas fotos e em muita da nossa conversa, porque a transferência de energia e este quase exorcismo natural entre os seres humanos e os espaços e os seres humanos é uma realidade em sistemas de crença, como por exemplo o Shintoísmo, que é a religião natural do Japão. E eu digo isto porque há muitas maneiras de pensar e de sentir os espaços, as decorações dos espaços, a arquitetura, a pintura e até o corpo humano, que ultrapassam aquilo que é a realidade e o senso comum da civilização ocidental. E quando nós temos a sorte de podermos viajar, e ainda mais de podermos mostrar os sítios em que viajamos a outras pessoas, no fundo nós estamos a destruir as barreiras do senso comum, a destruir as barreiras das crenças e a perceber que outras pessoas vivem com outros valores, de outras maneiras. Esta lanterna que a Laís fotografou, não sei se conseguem notar, ela está assente no chão, na terra, nas ervas. Então há aqui um contraste entre aquilo que é o chão, que normalmente é sujo, não é? É a base, e a luz que ilumina. E depois, pela luz, é filtrada esta imagem de gravuras, que é uma representação, que é uma imitação ou uma réplica de gravuras antigas. Normalmente este estilo é do final do século XVIII, início do século XIX. E este tipo de lanternas estavam num parque público, que é o Parque do Ueno, em Tóquio. Então achei uma maneira muito, muito bonita de fazer as pessoas, quando estão a fazer uma caminhada à noite, às vezes simplesmente a irem do trabalho para casa, porque saem da estação aqui em Ueno e estão a atravessar o parque como um atalho para irem para outra parte da cidade, e vão vendo estas lanternas que vão iluminando o caminho a partir do chão, sem ser uma luz muito agressiva ou que foque muito a cara das pessoas, mas vai marcando o caminho. Mas são mini obras de arte, cada uma destas lanternas. E nós colocámos aqui várias fotos nesta pasta com o nome Arte Banal, que tem um significado muito abrangente e híbrido, mas é isso, é ver a arte no dia-a-dia, é ver a arte nas coisas, é tornar a arte banal, no melhor sentido possível. Porque percebemos no Japão, já percebi há muitos anos e tentei que as pessoas também tivessem essa experiência, e foi uma coisa que a Laís falou muito, percebemos no Japão que tudo é arte. A maneira como o espaço é limpo, arranjado e tratado. Nós viramos a nossa cara para um beco, para uma rua, para um panorama e percebemos que aquilo é um quadro, está tratado como uma obra de arte. Então, quando as beaux-arts, as belas artes, se tornam banais, porque estamos sempre expostos a elas, o nosso olhar, a nossa ação sobre a realidade, tendencialmente vai tornar-se mais parecida com os mesmos valores estéticos dessas mesmas obras de arte. E que é uma coisa muito presente no Japão. Este é o contexto da lanterna. Este é o Parque do Ueno, onde fotografámos aquelas lanternas. A música é boa. Este é o Parque do Ueno, onde fotografámos aquelas lanternas. Tem um lago, que é o Lago de Shinobazu, em Ueno. E tem um templo, que é o Bentensho, é um templo budista, que
está iluminada à noite. Isto é tudo de entrada livre, é uma maneira de viver a cidade muito agradável. Eu lembro perfeitamente, nós estávamos a passar por estas duas meninas que estavam alegremente a ter uma discussão de adolescentes. Estavam a falar de outros meninos e de outras meninas e ali um problema qualquer que elas tinham que esclarecer entre elas. Portanto, era uma conversa super banal, super adolescente, século XXI, num parque à noite, mas depois tínhamos um cenário que era um templo que nos fazia quase transportar para uma bela arte qualquer, fosse ela o teatro, a cenografia, a pintura, a gravura, mas em 3D, neste caso. Esta fotografia da Laís, quando ela tirou, nem ela nem eu conseguíamos ler o que aqui estava. Mas tirámos porquê? Porque ela tinha uma grafia, realmente uma qualidade iconográfica muito, muito interessante. E só depois, até com a ajuda das novas ferramentas do Google Lens, é que conseguimos ver mais ou menos o que era o significado disto. Em parte eu consigo ler alguns kanjis, mas eles estão caligráficos e não consigo ler todos sequer. Então isto é uma coisa muito prosaica. É aquilo que se põe nas lojas, quando elas fecham, a dizer aos clientes que se quiserem ir àquele negócio, que se dirijam à rua não sei quanto, que eles continuam lá, é só uma questão de irem à nova morada, que a loja lá estará aberta. Portanto, mesmo uma coisa muito simples como um recado para os clientes, é feita com uma caligrafia quase artística e tem esta qualidade pictográfica que dava mesmo muita vontade de fotografar. Esta foto já é Hokkaido, então permite-me falar aqui um bocadinho da geografia da coisa. Então, o Japão é um país extensíssimo, o Japão tem mais de 6.000 ilhas, pese embora só 4 grandes ilhas é que são habitadas, e elas são Hokkaido a norte, Honshu, que é uma ilha assim na forma como se fosse de uma curvinha, Shikoku, que é uma ilha pequenina, e depois Kyushu, que é a ilha mais a sul. Das ilhas grandes habitadas é mais a sul. Então Hokkaido é a ilha mais a norte do Japão, ela só pertence oficialmente ao Japão a partir do século XIX, basicamente quando todas as outras nações estavam no seu projeto colonizador do século XIX, estamos a falar da Inglaterra, etc., o Japão também imitou esse processo ali em Hokkaido. Havia já povos nativos, sempre houve povos nativos naquela região. Os povos nativos são agrupados naquilo que nós hoje em dia designamos Ainu, A-I-N-U, mas Ainu é um termo abrangente. Há várias tribos dentro dos Ainu, digamos assim, se quisermos comparar com uma linguagem mais corrente. Então, o Hokkaido tem uma geografia diferente, um clima diferente, pessoas diferentes, é antropologicamente diferente. Foi civilizado, urbanizado no século XIX com esse programa quase colonial, porque foi o Japão expandir-se pelo território. E nós andámos aqui neste comboio e foi captada esta fotografia muito rápido. E o resultado desta fotografia é quase um quadro. Nós olhamos para isso como se tivesse um quadro exposto na parede daquele comboio, mas não, é neve e são as árvores. Então esta é outra fase da arte banal, é quando o nosso olhar já vê arte em todo lado, porque ela foi lá deliberadamente posta, nós passamos a ver arte em todo lado porque o nosso olhar já fabrica a arte. O nosso olhar é que artifica a realidade. E nós notamos isto nesta foto e notamos isto em muitas coisas quando andamos no Japão. É que ele transforma a nossa maneira de olhar para a realidade. E passamos a ver beleza em coisas simples ou coisas que se calhar não víamos, nem sequer no nosso país de origem. Mas depois passamos a ver quando voltamos. Isto é uma capacidade que não se apaga. Esta é uma gravura de uma publicidade de uma peça de teatro. É um ator de um tipo de teatro que se chama Kabuki. Ele está a representar uma figura sobrenatural, que é inclusivamente uma aranha, por isso é que ele está representado daquela maneira. E a maneira como eles fizeram o póster no metro é muito interessante, porque parece que está a olhar para as pessoas que estão a passar. E as pessoas que estão a passar estão sempre com um semblante muito neutro. E ainda por cima, por causa da máscara, de usarem a máscara, ainda vimos menos da cara das pessoas. E depois o teatro Kabuki e as poses do teatro são superlativas, são exuberantes, são o botão do volume no máximo. E então este contraste entre as pessoas no dia-a-dia muito tranquilas e muito sem expressão na cara e o ator de Kabuki super expressivo também vemos muito no Japão, não só
o contraste entre as pessoas e os pósteres publicitários, mas também o contraste entre as pessoas e o que dá na televisão, e mesmo o contraste entre as pessoas, a capa, a camada que elas têm e provavelmente o que se passa lá dentro. Os japoneses têm muita distância entre o seu interior e a capa do lado de fora que transmitem às outras pessoas. Isto é mais um exemplo em que o póster publicitário que imita um ator de kabuki na parede está desenhado, e depois temos estes grafismos todos a dialogar uns com os outros, inclusivamente o próprio kanji, que é o sistema de escrita, que é ideográfico e que dá estas imagens com cores muito fortes e com emoções muito fortes, que nos estimulam muito. E é muito difícil afinar o olhar para que pormenor ver. Sobre afinar o olhar, tínhamos várias fotos iguais a esta, não sei se temos aqui a outra ou só temos esta, mas esta foto eu achei brilhante, que a Laís captou, em que nós estamos a ver as persianas de uma janela e um anúncio do lado de fora, que até é a Nikko, que é uma marca de whisky japonês, e que um anúncio é muito bonito, mas o que é bonito é que é o olhar do olhar. Nós estamos como que a espreitar para ela e ela está a espreitar para nós. As crianças japonesas, como aparece aqui nesta foto, habituam-se muito a estar em contacto com as artes plásticas. A arte banal também é arte banal, nesta nomenclatura desta pasta de fotos, no sentido em que a exposição às artes e até a performance das artes está muito naturalizada na sociedade japonesa. E nós notamos isso, mais que não seja porque eles aprendem pintura caligráfica. Portanto, o treino do pincel, o treino da mão e de manobrar o pincel, desde a escola primária é feito, porque eles têm que saber caligrafia tradicional, eles não aprendem só a escrever em botões de computador. Então, esta aprendizagem já torna mais sensível às crianças. E depois nós vimos sempre muitas crianças em tudo o que era museus, em tudo o que era espaços de arte. Sempre vimos muitas crianças com os seus pais, mães, educadores. Também vimos muitas crianças a irem para o que nos parecia, e depois víamos lá dentro estúdios de escola, aulas extras da escola, estúdios de dança, campos de futebol, etc. Isto são sapatinhos de balé. Praticar balé é uma coisa que quase todas as meninas japonesas aprendem, ou alguma forma de dança. E os sapatinhos aqui estão expostos de uma maneira também muito artística, delicada e bonita. Lá está. Podiam expor os sapatos de qualquer maneira, mas escolheram uma forma mais bonita. Está linda, está linda. Então, exato. Parece que é uma obra de arte. Escolheram fazer isto de uma maneira que é uma obra de arte. Mas isso, agora que ela vai apresentar para mim, foi uma das coisas mais impressionantes. Quando eu perguntei para ela. Ainda queres falar? Muito impressionante. Então. Porque onde eu ia, eu via esses desenhos pintados com giz. E eu ficava fotografando, achando que era uma campanha publicitária, algo assim, porque em todas as estações de trem existiam esses desenhos. Ou restaurantes. Ou restaurantes. Aí explica o que é. Para mim foi chocante. Assim. Então, eu cheguei, a Leia estava a fotografar isto, claro, sensibilidade às artes gráficas, achava isto giro, eu também acho isto giro, mas há coisas que para mim já estão no registro do banal, ou seja, já não olho. E depois disse-lhe, hoje eles estão a publicitar, o menu do dia é atum, é o que está lá escrito, e também desenhado, mas se não souberem que aquilo é um atum, está lá escrito atum. E o almoço com vários tipos de atum diferente, com tudo incluindo os vegetais e mais não sei o quê, é uma caixa com 2 camadas e custa 4.300 ienes. Portanto, é o póster, digamos assim, do menu do dia daquele sítio, que era um sítio de lota e de peixe fresco, onde nós estávamos. E quem desenhou isso? Pois, e quem desenha aquilo é a pessoa da lota e do restaurante. E é sempre assim, todos os dias. Todos os dias que vocês veem coisas escritas nos transportes públicos, por exemplo, pedimos desculpa, hoje este comboio foi suprimido, quem precisa de fazer esta rota, por favor, faça assim assado. E com bonecos a explicar isso tudo, desenhos mesmo, bonecado. Ou então, neste caso do almoço, o peixe a saltar do mar, ou quando é carne, a vaquinha a correr nos campos. Tudo isto é muito estético, é muito artístico, é tecnicamente muito bom. Temos aqui muitas linguagens gráficas sobrepostas, as ondas, o peixe está em 3D, as caixas estão em 3D, é tudo feito a giz à mão. Isto são as pessoas que fazem. Então, toda a gente sabe desenhar muito bem. Muito, muito bem. E há mais coisas destas. Vocês vão ver mais coisas destas. Então, ela não acreditava. Depois eu cheguei lá, não, isto é mesmo giz. Se a gente fizer assim, é pago. Sim, é mesmo temporário, diário. É feito todos os dias. E este é um exemplo de coisas que são super banais, no bom sentido,
um senhor que está num jardim a desenhar estas flores, estas folhinhas que estão nas árvores. Porquê? Porque quando nós desenhamos, nós vemos de uma maneira diferente. Não sei se vocês tiveram aulas de desenho ou de pintura, mas de facto nós não vemos quando vemos, nós só vemos quando desenhamos. Nós só vemos o 3D, a textura, a luz, o peso, a proporção. Nós só vemos realmente quando desenhamos. E então este senhor queria realmente dedicar-se a ver aquelas flores, portanto, sacou do seu bloquinho de notas e começou a desenhá-las. E vocês veem pessoas de todas as idades a fazer isto, em todo lado. E também é um pormenor interessante, porque é quase um contraste cromático, não é? Ele está muito monocromático azul, a natureza está a começar a desbotar, nós estávamos em fevereiro, já havia algumas flores. Isto é a taça da introdução à cerimónia de chá. Então, não posso contar tudo da cerimónia de chá porque não tenho aqui tempo, mas basicamente quando vocês vão a um sítio que seja uma escola de cerimónia do chá, de um mestre de chá a sério, e que não seja só um sítio para despachar e servir-vos alguma coisa que vocês bebam ou comam, o objetivo da pessoa que vos recebe, ou das pessoas que vos recebem, é acolher, em primeiro lugar, o vosso estado, como quer que seja que vocês lá chegam, animicamente, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. E esse acolher-vos é normalmente colocar-vos numa sala em que o pavimento é deste palhinha, chão de palhinha, que se chama tatami, T-A-T-A-M-I. Este chão de palhinha tem um cheiro, pronto, a palha, é um cheiro muito orgânico, muito de natureza, e depois é-nos servido uma água morna, nem muito quente nem muito fria, que neste caso, porque estavam a começar a despontar, tem lá uma flor de sakura. Então, este acolhimento da água ligeiramente... já agora a água é ligeiramente salgada. A um nível que se assemelha àquilo que é o pH ideal para o nosso corpo. Isto tem a ver com a crença shintoísta de que dentro das nossas células existe sempre água salgada, porque a nossa origem é o mar e tem a ver com a mitocôndria, mas também com o shintoísmo. É uma maneira de fundir os dois mundos, o científico e o shintoísta, muito interessante. Então esta coisa da água morna, ligeiramente salgada, sempre com algum tipo de flor ou planta, é sempre a maneira de acolher a pessoa no que vai ser uma cerimónia ou um ritual. E neste caso depois vai ser o ritual do chá. Então a sakura, que tem um simbolismo tão grande para a cultura japonesa, ela aparece aqui quase efêmera, quase como que um véu a pairar na água. E essa delicadeza com que nos é dada a tacinha também é uma obra de arte. A arte não é só algo que vemos, é também algo que fazemos. Portanto, nós a seguir somos convidados à etapa seguinte, que é vamos fazer com as nossas mãos estes doces tradicionais japoneses que envolvem arroz, envolvem as flores de sakura, envolvem as folhas também, e fazemos estas coisas à mão nestes workshops. Portanto, toda a gente deixa de ter vergonhas e dizer: eu tenho duas mãos esquerdas, eu não consigo cortar gelatina, isto vai ser tudo torto, eu não sei modelar nada com as mãos. Não interessa. Numa primeira fase toda a gente se queixa. E depois a professora liga para as nossas queixas: não. A professora de cerimónia de chá não quer saber, agora temos que fazer isto e pôr isto assim nestes pratinhos e tal. As queixas podem até ser ditas, mas ninguém vos liga nenhuma. O que interessa é que vamos todos juntos fazer qualquer coisa. E o fazer com as mãos transforma-nos muito. Começamos a ter mais serotonina, dopamina, começamos a ficar mais bioquimicamente predispostos ao prazer e à ligação, à ocitocina, ligamos todos muito uns aos outros enquanto fazemos isso, e depois até comemos as coisas uns dos outros que fizemos, todos juntos, já não sabemos quem é que fez o quê, mas no final tomamos na mesma todos juntos. Então é uma experiência muito de misturar as energias de toda a gente, chocalhar com elevar esse nível e depois devolver às pessoas de maneira a vocês saírem de lá diferentes. No contexto da cerimónia do chá também lidamos de perto com taças, esta é uma delas, que muitas vezes são peças históricas. Então a arte banal, é banal porque estamos a pegar nela, estamos a usá-la para beber, estamos a fazer coisas, elas não estão paradas numa vitrine, num museu. E algumas das peças que nós manuseamos, nomeadamente nesta escola do chá, são do século XVIII, são mesmo históricas. Esta era uma das senhoras que nos deu assistência, que era a filha do filho da mestre de chá.
no seu traje tradicional, no kimono. Eles tinham casado há pouco tempo, mas ela já está a usar o kimono de casada, que é um bocadinho mais subtil nas cores e, sobretudo, as mangas são mais curtas. Portanto, acho que deve ter sido uma das primeiras cerimónias em que ela já estava com o kimono de casada. E ela, notava-se que ela estava muito sensibilizada por estar a fazer também este acolhimento da cerimónia do chá. E é uma performance, ou seja, nós estamos a assistir ao que ela está a fazer e numa primeira fase não estamos propriamente a comunicar, depois é que há a parte em que eles nos explicam coisas e nós fazemos o chá também. A arte banal também é a arte do dia-a-dia, a arte contemporânea, do século XXI. E não há nada mais famoso do que a animação japonesa, as artes gráficas japonesas, as chamadas novelas gráficas, o anime e a manga, e isto está presente também em todo o lado. Normalmente são estes retratos, mais uma vez como outro ator de kabuki, que transmitem emoções que os próprios japoneses na sua cara não transmitem. Esta menina está com a cara ruborizada, está tímida, está envergonhada, ele está assim com uma gota de suor na cara, também está nervoso. Então são emoções demasiado extremas para serem explicadas ou mostradas na vida real, mas que aparecem nas novelas gráficas, aparecem também nas gravuras no meio da rua. E neste caso é um póster também parecido com o anterior, porque é um póster a falar de um negócio e que Go Straight 120 metros é a nossa nova morada, está ali no canto. Portanto, está a dizer às pessoas, o nosso estabelecimento, que foi fundado em 1910, basicamente mudou de sítio, por favor vá lá e vá tomar sake connosco. E a gravura que eles escolheram aqui foi uma gravura que imita as gravuras japonesas do século XIX e do início do século XX, portanto, da altura em que o estabelecimento terá sido fundado. Este é mais um daqueles do funcionário da estação dos comboios. Este é particularmente impressionante. Este senhor, primeiro, gosta muito de comboios, mas também é muito bom de dinheiro. E tem tudo, a nível de... Isto parece um póster de um filme dos anos 30, tem aquela coisa de... As letras... Não, 30 não, um bocadinho posterior. As letras já são quase computer graphics, portanto já é anos 60. O comboio vai do lado, porque está a dar uma curva, e ao mesmo tempo vai a caminho da pessoa que está a vê-lo. Isto não é com base numa fotografia, é com base nas capacidades de desenho dele. Indicou a série da carruagem, porque obviamente é o que se chama um nerd dos comboios, adora comboios, senão não ia trabalhar para ali. Este é outro. Este tinha a indicação do Festival de Fogo de Artifício, que acontece no verão, e depois... Estão lindíssimos. Estão lindíssimos. Olhem para estes comboios. É uma maravilha. Eu tinha certeza que era uma campanha publicitária, não um funcionário do meio. Exato. Eu até brincava com a Laís, quer dizer, nós estamos na altura em que eles fazem, em março, eles fazem as entrevistas de emprego. Geralmente entre março e abril eles fazem as entrevistas de emprego no Japão. E depois o início do ano fiscal é 1 de abril. Quase todos os contratos de trabalho começam nessa altura. E eu dizia, Laís, olha, uma coisa que eles devem perguntar nas entrevistas é se você desenha bem, para além de querer trabalhar na companhia dos comboios, porque realmente é quase um requisito. Um dos estagiários daquele ano tem que desenhar bem. Este é o outro, tudo a giz, com poucas cores. Os bonequinhos também são adoráveis, a senhora está a dizer coisas, este é o funcionário com a madeirinha verde a dizer que o comboio pode passar. Portanto, é arte banal, porque uma pessoa que faz isto já tem muita linguagem gráfica. Até os pacotes que embrulham as coisas têm um lado artístico e cómico neste caso. Isto aqui é um senhor com um bocadinho de cabelo aqui, um bocadinho de cabelo aqui, e depois nesta zona que não tem cabelo, ele tem 3 fios de cabelo que ele puxa para um lado para o outro, para não ficar... Todos nós conhecemos um senhor assim, toda a gente conhece alguém assim, está tudo bem. E depois tem os olhinhos a brilhar e está comovido, porque está a tomar banho de imersão. Porque isto são umas termas, e isto é o souvenir das termas. Então ele tem uma toalhinha em cima do pouco cabelo que tem, e depois está muito contente com os olhinhos a brilhar nas termas, e depois já não se nota muito por causa do foco desta imagem, mas ele sai das termas assim aos pulinhos de contente. Isso é para dizer que qualquer pessoa, por mais cansado que esteja, recupera a sua energia aqui nas termas. E depois os souvenirs eram embrulhados neste. Eu, por acaso, comprei uma toalhinha de mãos pequenina
isto no Japão chama-se salaryman, que é tipo o assalariado, a pessoa de classe média assalariada que vive para trabalhar, é como se fosse uma camada da sociedade, o salaryman. Então é o salaryman nas termas. Este é o pacote também de um souvenir de uns bolinhos com florzinhas de sakura, por isso é que eles estão cor-de-rosa. Então, mais uma vez, o cuidado de pôr cada coisa no seu compartimento, fazer um desenho alusivo a uma cena da natureza, ficar concentrado no momento presente, na paisagem, naquilo que nós estamos a ver. O próprio bolinho imita a paisagem. Isto não foi um museu. Isto estava simplesmente no lobby do nosso hotel. Então, o lobby do nosso hotel neste sítio, que é na Península de Izu, num sítio que se chama Kawazu, que eu fui lá de propósito porque é um dos sítios do Japão onde abrem a sakura mais cedo, é logo em fevereiro. Tinha este kimono vintage, completamente históricos, isto já não se faz, já não se pintam estas coisas desta qualidade. As flores que vocês estão a ver ao fundo não eram pintura, eram todas feitas de tecido, tipo velcro, mas eram todas mais ou menos 3D. Então havia duas obras de arte sobrepostas aqui. E esta fotografia é uma festa de cores. Isto foi lá colocado só para abrilhantar o hall de entrada do hotel. Imaginem vocês chegam a um espaço, têm um assunto para tratar, se calhar estão um bocadinho nervosos, querem perguntar se a vossa mala pode ficar guardada ou querem falar de um problema que há com o vosso quarto, do ar-condicionado avariado, o que quer que seja. Vocês veem isto, ficam logo mais calminhos, ficam logo mais apaziguados, mais felizes. É uma maneira também de modelar, de agradar às pessoas. Esta foto que nós pusemos no início, quando a apresentação também foi do hall de entrada do hotel, eram tesourus, passarinhos, que normalmente são de origami, mas que aqui eram de tecido. Portanto, alguém tinha feito estes tesourus em tecido para colocar nestas. E estão ali a ver ao fundo as tais florzinhas cor-de-rosa, que são o fundo do outro kimono. Isto era um sistema extremamente analógico, com o qual o hotel dava o mapa da zona. Todos os hotéis têm sempre este sítio. Olha, nós estamos aqui, o centro da vila é aqui, os principais pontos turísticos aqui na zona. E depois, em papel recortado, dizia o 35º festival, Matsuri é festival, do dia 1 de fevereiro ao dia 9 de março, e tem tudo a ver com a floração das sakura, as florzinhas de sakura, e a decoração em papel ali à volta. Portanto, era assim, não há iPads, não há QR codes para ir ter coisas digitais, é tudo muito analógico. As pessoas acham que o Japão é muito digital, mas o Japão também é muito analógico, também tem quadros a giz e coisas destas. Ou isto! Esse é o meu preferido. Este é o nosso preferido, porque é assim, nós, à medida que fomos olhando, nós estávamos lá, assim, especadas a olhar para isto, e depois tirámos a foto e ainda vimos melhor. Então é assim, este dia havia aqui uma coisa que é, as pessoas tinham que ir para linhas diferentes conforme fossem apanhar o comboio para destinos diferentes. Então, se quisessem ir aqui para estas iam para a 6, se quisessem ir para estas iam para a 7. Como há muitas pessoas que estão nas linhas locais, mas querem fazer uma viagem de longo curso e querem ir apanhar o Shinkansen, que é o comboio bala de longo curso, e como os funcionários têm sempre que dizer às pessoas, não, você está na parte da estação das linhas locais. Se você quer apanhar o comboio de longo curso, tem que passar por baixo de todas as linhas locais e ir para o sítio das linhas de longa duração, do comboio bala. Em vez de eles estarem sempre a dizer isso a cada uma das pessoas, eles fizeram isto, em que diz local train, 1, 2, local train, 3, 4, you are here. Estão a ver que o senhor já está a começar a ficar com foguinho a sair dele, porque ele aqui está a correr. A correr, a correr, a correr. Aqui fica aflito. Depois tem umas escadas para subir. Isto parece um videojogo. Depois tem umas escadas para subir. E depois, finalmente, tem o Shinkansen, que está de lado, porque, como é o comboio bala, quando anda, tem que realmente pôr-se um bocadinho de lado para fazer as coisas. Portanto, está super giro isto. E depois, Shinkansen Platform é por aqui. É tal que tem que subir as escadas. Let's go! Como to be continued. É toda uma vibe. Que acho engraçado, eles, na cara deles não transmitem estas emoções, mas no grafismo
não é? Parece cheerleaders. São Sim, parece cheerleaders. A gente consegue imaginar que ele está ali a dizer, vá, você consegue, é só ir em frente e subir as escadas. E o mais engraçado é que ele é um ótimo desenhista de trens, né? Lá em cima ele fez um corte, uma vista top view, mas ele faltou na aula de anatomia, porque o bonequinho... Isto é um comboio e o bonequinho é um stickman. É um stick. É um contraste de técnicas. O que ele quer saber é um comboio. Era os comboios. Exato. Como esta. Portanto, adorámos estas aparições de arte banal. Este que fizeram o mapa da linha com legos. Também, arte banal também porque os pormenores de qualquer coisa são lindíssimos. Da arquitetura, das telhas, da maneira como põe o cano que escorre as águas do edifício, da maneira como a madeira é cortada, mas conseguimos ver os veios da madeira, conseguimos ver os materiais. Ela é trabalhada, mas não apaga aquilo que faz dela especificamente madeira. Esta multiplicidade de texturas e sobreposição de texturas umas a seguir às outras. Também vemos isto no kimono. Nós pusemos estas imagens porque a arquitetura e o kimono e o ikebana, que é a arte floral, e muitas outras artes usam as mesmas técnicas expressivas, que é a sobreposição e a multiplicidade de cores e de texturas. Esta em particular, que temos púrpura e púrpura, um arroxeado, e aqui temos umas plantas em sobreposição a este padrão mais uniforme. Mas há uma subtileza, há uma complexificação. E também ainda no púrpura, estas almofadinhas que estão entre a peça que segura o quadro e a madeira do quadro, para que com o passar do tempo a madeira do quadro não fique ferida, não fique magoada e danificada, porque o peso do próprio quadro em cima deste objeto de metal iria fazer a madeira ceder. Sobretudo estamos num país em que o clima no verão é muito quente e muito úmido, no inverno é muito frio e muito seco, as madeiras dilatam e contraem e, portanto, ficam com as marcas das formas que as estiverem a apertar, a aconchegar. Então tem uma almofadinha própria. Todos estes detalhes sobre a arte e o aspecto de cuidar das coisas. Então nós, desta pasta, já saímos, que é a pasta da arte banal. Temos muito mais fotos para vos mostrar. Acho que toda a gente vai gostar destas. Nós temos muitas fotos. Isto vai ser basicamente na medida do que o tempo permitir. Então, este tipo de coisas, há bocado vimos uma ilustração, este tipo de coisas, estes peixes gigantes a indicar as entradas dos restaurantes, por exemplo, ou outras coisas, ou vacas gigantes, ou outras coisas, fazem parte de um fenómeno muito interessante no Japão, que é a necessidade de chamar a atenção das pessoas para saírem da sua bolha, para saírem do seu discurso de estarem à pressa a ir do ponto A para o ponto B, particularmente nas grandes cidades. Há um contraste muito grande entre viver na cidade e viver no campo. Viver na cidade é um mundo de diferença de viver no campo. E viver na cidade há uma competição para chamar a atenção das pessoas. E o chamar a atenção das pessoas passa por pôr estas lanternas gigantes, estes peixes gigantes para anunciar que ali é um restaurante. É, mais uma vez, como ter megafones, porque senão as pessoas não olham. Têm o seu problema, estão no seu stress e não olham duas vezes. E a comida é toda uma experiência neste país. Então, as nossas fotos transmitem um pouquinho, ou melhor, as fotos da Laís transmitem um pouquinho do que é o universo de como conceber a comida no nosso dia-a-dia, mas ainda assim, qualquer coisa que vocês... Tudo o que vão lá encontrar será sempre muito mais do que as fotografias podem transmitir. Na cultura japonesa, comer não é uma coisa que se faz só para suprimir a fome. Eu diria que comer é um estilo de vida. Comer é a realidade das pessoas. Não quer dizer que eles comam muito, mas quer dizer que tudo o que tem a ver com comida está sempre presente. Vocês vão estar sempre a ver referências a comida, vão ver comidas lindíssimas na montra, que não são comidas, que são réplicas em plástico ou em resina, mas que representam com absoluta fidelidade aquilo que é servido dentro dos restaurantes. Vocês o que olham para aqui, a nível de cores, de formas, de tamanho e das proporções, é a mesma coisa que vocês é servido na mesa. Portanto, os preços é exatamente o que está aqui. Então, uma pessoa passa por uma montra destas, é impossível não ter vontade de comer isto.
A nossa sorte é que nós andávamos 12 ou 15 km por dia. Exato. Mas comíamos em conformidade. Ninguém ficou mais em forma por causa de andarmos 12 km por dia. Esta era uma refeição num sítio super humilde, e eu friso, este sítio era super humilde. Isto era a cafetaria, a cantina de uma espécie de banhos públicos. Portanto, era um sítio onde as pessoas que não tinham uma grande banheira em casa iam tomar um banho de imersão para cuidarem do corpo, que é uma coisa que no Japão se chama sento, é ter as banheiras. Normalmente existia um sento por cada bairro, e as pessoas que não tinham banheira ou não queriam gastar muita lenha ou eletricidade a aquecer a água para a banheira, iam às sento, pagavam uma coisinha muito simbólica e tomavam os banhos de imersão sozinhos ou em grupos divididos por género, o das senhoras e dos senhores. E estas águas muitas vezes são águas até com propriedades terapêuticas. Se forem águas de origem vulcânica chamam-se onsen, mas podem ser simplesmente sento. E então nestes sítios também há cantinas, e às vezes eles fazem mais rendimento para se manterem abertos nas cantinas do que até nos banhos. Os banhos são quase gratuitos. Então o que é que nós tínhamos lá? Tínhamos pessoas normais, nós estávamos no sítio feminino, tínhamos maioritariamente mulheres, mas também, como a cantina é aberta aos dois géneros, também tínhamos género masculino. Portanto, isto é a comida da cantina no Japão. Era muito barato, a qualidade era muitíssimo boa, tinha tanto o peixe fresco em sashimi como cozinhado de várias maneiras. Tinha sopas, tinha arroz, tinha pickles, depois em cima disto ainda tínhamos mais bebidas e mais coisas. Este é um restaurante que nós até nem entramos para comer, mas passámos ao lado dele e tirámos fotos, que é fazer a massa, neste caso o ramen, como se fosse um Monte Fuji ou uma montanha, e a neve lá em cima depois é o gratinado do gengibre e os temperos. Portanto, a própria comida é arte. Aquela maneira como está disposta aqui, toda super artística, esta maneira está a representar uma montanha com neve. A comida nunca é só apresentada assim, pum, toma. Não, pensam sempre na maneira de a fazer mais artística. Este então rebenta com a escala. Este nós também não entramos para comer, às vezes era mesmo só para a fotografia, que é um parfait, portanto é um doce, que junta um bonsai, que aqui é uma decoraçãozinha de plástico, mas é um mini bonsai, um gelado, aquelas bolinhas brancas são bolinhas de arroz, depois tem feijão azuki doce cozido, tem chantilly, tem gelado de matcha, tem o taiyaki, que é aquele peixinho, parece um peixinho, é na verdade uma panquequinha que tem recheio, geralmente o recheio é de feijão doce, como se fosse o nosso pastel de feijão. Aliás, pastel de feijão e isto é a mesma coisa, aliás, está bom mesmo, a diferença é que o taiyaki é um bocadinho mais crocante por fora. Então este não é só uma sobremesa, isto é toda uma festa de referências culturais e de sabores. Também andámos por mercados espetaculares. Os mercados no Japão podem ser espetaculares, também podem ser um pesadelo, se vocês forem àqueles mercados que têm demasiada gente, mas podem ser coisas espetaculares em que vocês veem imensos animais vivos e às vezes até podem comer algumas coisas na hora. Então achámos muito interessante este aquário com um super caranguejo lá dentro, que nem sequer conseguia muito bem abrir as patas, que é o King Crab. Outra vez o taiyaki, que é a panqueca do peixinho, que não tem nada de peixe, é um doce, é uma sobremesa. Lá está, podiam fazer uma panqueca redonda, normal. Não. Vamos fazer uma coisa mais interessante. Taiyaki também é uma... verbalmente, a nível de som, faz lembrar às pessoas sorte, ou ter boa sorte. E então é um jogo de palavras também, que tem a ver com a sorte e com a abastança. Esta foto nós escolhemos e achamos que ela era um bocadinho cruel, mas ao mesmo tempo era demasiado interessante para não colocar. É que esta loja tinha um tolo de cor-de-rosa por cima, então tudo ficava muito cor-de-rosa. E depois temos esta menina, que provavelmente era a neta da pessoa que estava ali a vender peixe, que tinha que estar a guardar a loja, mas parecia que tinha acabado de acordar. Ela ainda estava de pijama, tem um pijama com ursinhos, e estava a comer peixe, porque come-se peixe ao pequeno almoço, e arroz e sopa e tudo lá no Japão. Então ela estava simplesmente, acordou com o pijama, estava a comer o pequeno almoço dela, ainda com um ar de sono, a tomar conta da loja da família, e depois tínhamos aqui os peixes a começar a secar ao sol. Quem quisesse comprava os frescos, quem não quisesse ou não os comprasse frescos, eles iam ficar a secar. E os mercados são muito assim. Não são complexos nem sofisticados, têm muitas vezes estes peixes pendurados a secar. Tem uma profusão de referências e de coisas escritas a esta estrutura que a Leis achou adorável, que ele fez uma espécie de, sei lá, vou chamar isto, uma televisãozinha, não é? Com madeira,
e pôs o póster a dizer ostras, 600 ienes, isto são ostras na chapa, e depois tem um bidon que ele pintou de azul e depois escreveu aqui, tipo, este é, durante um certo tempo pode comer lulas, assim, todas as que quiser, aqui, Ika Senzai, e é all you can eat de lulas, aqui no meio. Eu acho que este é uma telemóvel, apesar de eu ter posto sem som. Ou eu achava que tinha posto sem som, peço desculpa. E esta é uma cozinha de uma casa, pensava mesmo que estava sem som. E é uma cozinha de uma casa que nós entramos para comer e que toda a gente que lá estava parecia ser da mesma família e atenderam-nos muito, muito bem. E até temos mais... Não, daqui não temos mais uma. E neste sítio, é o tal sítio que do lado de fora tinha aquele bidon com aquela legenda. E é tudo assim muito amontoado, muitas coisas no mesmo espaço. O Japão não é minimalista, ao contrário do que as pessoas pensam, aliás. A filosofia do... Lá está, não é? A filosofia do minimalismo, eu acho que nasceu do Japão porque ela é necessária. Não é porque lhes é natural, estão a perceber? Vocês vão ver muito mais esta existência de múltiplos pontos de interesse e muita coisinha muito bem arrumada e encaixada uma da outra, mas muita, do que uma ideia de minimalismo e de depuração. A depuração e a arte existe, mas é, por exemplo, aqui, num sítio em que deliberadamente, isto era num restaurante já mais chique, num resort, em que deliberadamente, neste restaurante, criam cada prato, cada apresentação como uma obra de arte. E aí nós vemos que tiveram com a pinça a colocar cada uma das coisas, incluindo flores naturais, e servem a comida assim, com aquele fundo azul, como se fosse o mar, porque é o prato do peixe. Os outros pratos têm outras maneiras de apresentação. Temos sakura ali de lado, flores de sakura verdadeiras, que foram colhidas do hotel. Temos aqui em baixo, vocês conseguem ver aqui, isto é madeira, é uma lasca de pinheiro. Nós tínhamos, no vidro da janela, do lado de fora, tínhamos pinheiros, e é desses pinheiros que eles tiram esta lasca de pinheiro. E depois este aqui é o monograma do restaurante, que é queimado na madeira. E quando isto é servido, ainda vem a cheirar a pinheiro gravado a fogo. Então tem toda uma dimensão aromática que a fotografia não consegue passar. E aqui também, porque nós destapamos a taça e vêm os aromas da taça. Então é multissensorial e aqui só temos a dimensão do visual. Mas ao mesmo tempo que temos aquela comida toda sofisticada, temos uma vending machine de bifes no meio da rua e nós dizíamos a piada para aquela vontade de fazer picanha à meia-noite, está tudo fechado. Isto também era um sítio interessante, no mínimo, haver uma vending machine de bifes. Nós depois percebemos que isto era do outro lado da estrada ou era muito próximo da entrada de um talho, então a nossa pista é, se calhar isto é a vending machine do talho, para as pessoas que querem a carne daquele talho, mas não vêm às suas horas de funcionamento. Então, assim, não ficam privados da maravilhosa carne daquele talho. Podem vê-la na mesma. O Dark Side não tem muitas fotos, mas elas são interessantes. Na nossa escolha de fotografias, acabámos por não colocar muitas fotografias nesta tipologia, mas achámos que ainda assim ela fazia falta. Não sei porquê. Ok, já está a abrir aqui. Porquê? Obviamente o Japão não é só lindo. O Japão não é só super interessante. Todas as culturas, todas as nações, todas as regiões do mundo têm as suas complexidades. Têm as suas coisas que nos podem apresentar mais desafios a digerir ou até compreender. Eu acho que faz tudo parte da experiência. Faz tudo parte do desafio de crescermos para além dos nossos limites, do que é confortável pensar. No Japão contemporâneo, e agora faço aqui uma parte tipo sociológica, uma derivazinha sociológica, para vocês perceberem depois o que é que está nesta imagem. No Japão contemporâneo, particularmente depois da crise económica de 2008, porque a América foi muito afetada, mas o Japão também, saíram completamente normal, com uma espécie de curva ascendente exponencial. Aumentaram estes negócios que eu chamo, e alguns
antropólogos e sociólogos e gente das ciências sociais, chama a economia dos afetos. O que é a economia dos afetos? É uma área económica muitíssimo relevante na economia do Japão, em que há negócios, empresas, venda de produtos e serviços relacionados com afetividade, emoção, carência até. Então, existem estabelecimentos que recrutam jovens rapazes e jovens raparigas, digo maioritariamente jovens, mas também há mercado para outras idades, para atenderem as pessoas sem a intimidade que leva a bebés, mas com tudo o resto. Porque as pessoas estão muito sozinhas e entram nesses estabelecimentos para pagar tomar bebidas e para pagar conversar com e estar com essa outra pessoa. E esse funcionário desse estabelecimento é literalmente treinado a agradar, a fazer uma conversa agradável, a fazer a outra pessoa sentir-se acolhida, a ficcionar uma relação natural, convidar a outra pessoa a ir lá mais vezes e a estabelecerem uma continuidade desse tipo de visitas. Esse mercado é extremamente plástico a crises económicas. Porquê? Sempre que há jovens licenciados que não conseguem encontrar emprego, mas ao mesmo tempo têm que pagar o empréstimo que fizeram para ir para a universidade. Têm que ter dinheiro rápido. Vão para onde? Para estes estabelecimentos. Há pessoas que faliram um negócio e têm muitas dívidas para pagar. Vão para onde? Para estes estabelecimentos. Então, este tipo de mercado, estes estabelecimentos vivem da existência de precariedade e crises económicas. E por isso, nos últimos 20 anos, tornaram-se predominantes nos centros das cidades japonesas. E vocês vão ver este tipo de pósteres em todo o lado. Que neste caso é um menino bonito a fazer a sua publicidade. O que é curioso é que o póster diz alfa e ele tem um ar muito beta e nada alfa. Estes meninos são sempre muito bonitos, plasticamente muito trabalhados, por cirurgiões muito dotados, as meninas também, e parecem sempre muitíssimo jovens. Muitíssimo. Nós vimos alguns que pareciam que nem tinham maioridade sequer. Então temos uma realidade, uma cidade, que é uma cidade com metal, com vidro, com ferros, com ferrugem, com ares condicionados. Temos uma cidade que é uma cidade meio podre, meio improvisada, umas lonas para tapar aqui a entrada da varanda, uma varanda que está a ser usada porque já não há espaço em casa, aqui uma estrutura de vidro que parece uma escada de incêndio. Temos aqui o que é feio da cidade. E depois temos aqui o mundo de fantasia, para o qual uma pessoa se pode escapar, que é um mundo de fantasia cor-de-rosa proporcionado por estes meninos e por estas meninas. Isto é todo um retrato do Japão contemporâneo e do allure, da atração que esta dialética exerce hoje em dia. Esta foto é também desse tema. Como vocês podem ver, as meninas têm um aspecto muito infantil e estes sítios existem em todo lado. E cada vez mais, com alguma tristeza, que eu visito o Japão há muitos anos, eu vejo que isto é extremamente predominante também nos bairros que são promovidos como os bairros para os turistas visitarem, que têm muitos hotéis, que têm muitos restaurantes, que têm muitas coisas English friendly, que têm algumas atrações interessantes nas proximidades. Portanto, o objetivo deles é cativar não só os japoneses, mas também os estrangeiros visitantes. E quando nós estamos mais ou menos familiarizados com o que é que significa o tráfico humano à escala global e o que é que significa a lavagem de dinheiro à escala global, isto torna-se bastante problemático. Então, este é um aspecto do dark side do Japão. A economia dos afetos não se fica por pessoas. Na minha ótica pessoal e na da Laís, estende-se também a animais, porque achamos que os animais também podem ser abusados e usados de uma maneira pouco ética, que é o caso destes pet cafés específicos, porque os pet cafés partem de um princípio que até parece sensível e interessante, que é a ideia de que há uma potencialidade terapêutica e de gestão do stress entre as pessoas e os animais, mas depois pervertem um bocado essa premissa inicial quando os animais estão sujeitos a stress crónico, são usados, são abusados, estão fora do seu meio,
estão normalmente em jaulas, em gaiolas, só são tirados para serem manuseados por pessoas e para as pessoas tirarem selfies com eles, ou estarem com eles no colo, mas hoje em dia é basicamente para tirarem selfies com eles e fotografia com eles. E estes animais têm, por exemplo, marcas de se coçarem muito por causa do stress ou outras coisas assim. Então há pet cafés de tudo, de coelhos, de gatos, de porquinhos, de corujas, de mochos, que eles não deviam estar acordados durante o dia. Não é natural nessas espécies, nesses tipos de aves, mas há. E pronto, essa economia dos afetos com os animais também existe. Então, numa sociedade em que as pessoas não lhes é natural e também não lhes é cultivado ao longo da vida que aprendam a observar e a gerir as suas emoções de outra maneira, aquelas soluções parecem-lhes boas soluções. E esta fotografia é quase uma piada, porque esta é uma máquina, é uma vending machine, em que se põe uma nota de 1000 ienes e sai qualquer coisa, mas a coisa que sai pode ser tudo isto. Pode ser uma máquina fotográfica Polaroid, pode ser um massajador facial, pode ser um conjunto de headphones, pode ser um telemóvel, pode ser simplesmente, aqui coisas mais simples, uns óculos de plástico em forma de coração horríveis, um cinto. Então, o que é que nós achamos piada a isto? Achamos piada que quando uma pessoa quer imprevisível, quando uma pessoa quer não saber o que é que vai acontecer, um certo nível de excitação até, de perigo, também há uma máquina de venda automática para isso. Tudo o que é previsível, tudo o que é fluxo, tudo o que é expectável é desejável. Mas para aqueles raros casos em que uma pessoa quer imprevisibilidade, em vez de falar com um estranho, vai a uma máquina de venda automática, porque essa necessidade também já está pensada nesta economia dos afetos. Então, isto é um bocado o dark side do Japão. Já passou 1 hora de eu a falar. Vocês ainda não estão fartos de me ouvir? Ok. Laís, queres contar coisas? Nos retratos. Se calhar vamos saltar aqui para os retratos. Os retratos têm bastante coisa. E os retratos é mais a tua praia. Mas pode ser. A sério, na cara. Eu estou amando. Eu acho que o retrato, principalmente no Japão, é uma coisa muito difícil de fazer. E quando eu fui para lá, eu não estava esperando tirar fotos, para ser sincera. Eu nem levei minha máquina. Eu levei só o celular. Então, o que vocês estão vendo é fruto do meu celular. Por quê? Porque eu fui amplamente avisada e, com certeza, né, é muito difícil você ter a oportunidade de fotografar uma pessoa lá, justamente porque eles estão tão fechados, tão reservados, que para eu tirar foto, eu tinha que me aproximar. Não convencê-los, mas falar alguma coisa, né? Pedir licença para que eu pudesse capturar essa imagem. E, por sorte minha, eu tive muitas oportunidades de fazer isso. E estar com o celular foi interessante, porque se eu tivesse com a minha máquina fotográfica, eu acho que eles diriam não. Como eu estava com o meu celular, eu acho que eu pareci mais inofensiva. Tipo, bom, tudo bem, eu não estou vendo a câmera, eu posso ficar aqui, a câmera não vai me atingir. O celular é sempre muito mais amigável. Então, eu acho que nada foi por acaso. Eu consegui fotos muito interessantes, de pessoas muito interessantes, de pessoas que eu acabei encontrando no metrô, encontrando em cenas assim, extremamente casuais, e que me deram essa, né, permissão de serem fotografadas. E também, assim, normalmente, segundo a Inês, isso não acontece. Talvez pela minha característica, o fato de eu já ter fotografado muitas pessoas e o fato de eu me aproximar com muita delicadeza e perguntar, isso também foi um pouco mais, amenizou um pouco mais a situação. Laís tem um dom. Eu andei a passear aqui por Coimbra no outro dia e ela conseguiu falar na baixa com um casal idoso, de uma senhora de 80 e tal anos e um senhor de 92 anos. Conseguiu que eles deixassem tirar montes de fotografias. Ela tem um dom. Eu acho que ela consegue tirar fotografias a qualquer pessoa. Na verdade, o meu olhar é como um scanner, né? Eu estou sempre procurando pessoas, né? E às vezes as pessoas estão muito longe. Às vezes eu saio do grupo, como eu saía, né? Às vezes eu corria atrás deles. Eu me perdia, assim. Eu via uma pessoa e ia correndo atrás dessa pessoa para convencê-la a tirar uma foto.
Então, para mim, exatamente, quando eu vou para algum lugar, eu fico escaneando, em primeiro lugar, pessoas e depois locais, porque o Japão é impossível você não fotografar locais, como vocês viram. Tudo é muito interessante, é muito diferente. Mas vai em frente nesse sentido. Este senhor é um daqueles senhores da Ainu, portanto, nativo da ilha de Hokkaido. Nós fomos a 2 sítios para aprender mesmo com as pessoas Ainu de lá. Porque há uma coisa como cientista social me faz muita impressão, que é quando se criam coisas como o Museu Nacional de qualquer coisa, em que é o poder central a contar a história das minorias. Okay? Isso faz-me muita espécie, porque já sei o que é que está ali a acontecer. Eles estão a ser instrumentalizados para a criação de uma ideia de unidade nacional. Então, fiz questão de ir aos centros que são criados pelos Ainu, ou descendentes de Ainu, ou Ainu misturados com japoneses mainstream, que ainda existem, que não são muitos, mas que aqui vocês conseguem ver que têm um fenótipo completamente diferente. A cara deles é muito diferente daquilo que é a cara dos japoneses, do grupo maioritário da ilha de Honshu. A cor da pele é diferente, o formato dos olhos é diferente, o nariz é diferente, a barba é quase arruivada, é quase um viking. A construção do corpo, a distribuição da massa óssea é diferente. Eles fazem questão de usar normalmente os lenços, ou neste caso a t-shirt, com o mocho místico, porque o mocho também tem a ver com a própria religião dos Ainu, que não era o shintoísmo normal do resto do Japão. Então, quando nós fomos a este centro de cultura Ainu, tinha lá também uma senhora a fazer um outro workshop connosco, e tinha este senhor, e nós tínhamos estas roupas deles, que com a autorização deles e, digamos que a supervisão deles, podíamos usar essas roupas. E uma dessas fotografias é a que está no cartaz da apresentação da Conversa de Viajantes hoje. Sou eu a vestir uma roupa Ainu neste sítio, neste centro da cultura Ainu. Então acho que foi muito bom para toda a gente estar lá, porque nós tivemos assim um choque super forte. Nós não sabíamos como é que tinha sido exatamente a colonização e o nível de erasure, de apagamento da cultura Ainu que foi feita durante décadas e décadas, de maneira que já mesmo muito pouco resta na prática da cultura Ainu. Mas o que resta está muito bem explicado naquele centro educativo. Esta foto eu tomei a liberdade por o grupinho e eu, porque estão a ver o tipo de sítio onde eu levava as pessoas. Portanto, estava tudo nojento a cair aos bocados. Nós não sabíamos se algum dia ia passar o autocarro pelo qual nós estávamos à espera, ou se ele deixou de passar há 50 anos e nunca mais passou. Mas nós tínhamos fé que o autocarro ia acabar por chegar, e acabou por chegar. Mas sim, este tipo de sítios onde, lá está, o Centro Educativo da Cultura Ainu ficava aqui nesta zona, estão a ver? Não é assim no centro da cidade, não é uma coisa fácil para os turistas lá chegarem. Nós tivemos que contratar uma pessoa de lá para nos pedir autorização para nós visitarmos este centro e marcar com antecedência. Portanto, é assim, é preciso sair da rota normal para encontrar estas coisas. Senão vocês não encontram estes povos nativos, este património cultural e a história que eles têm para contar. Outra dimensão de retratos que aconteceu muito eram os retratos às vezes até casuais. Neste caso, coisas que nós víamos quando estávamos a passar por uma paragem de autocarro. Uma senhora que estava a trocar de meias, provavelmente porque ficou com as meias de baixo molhadas. Estava a nevar e depois estava a nevar e a chover. Aquela coisa que é manhã esquisita. Então, muitos dos retratos são realmente casuais e mostram-nos o estilo de vida das pessoas. E outros são quase humorísticos. Então, este era um outro sítio que tinha a ver com a cultura Ainu, em que existe uma coisa que é o urso, que ali em Hokkaido há ursos, as pessoas com a roupa Ainu, e depois nós podemos pôr a nossa cara na cara deles e no urso. Com a mão. Podemos ser o urso e podemos ser o Ainu. Então é um retrato em aberto. É um retrato de quem quiser ser retratado. É muito metafísica esta foto. É muito única. Porque há muitos sítios no mundo, particularmente na América e em outras partes do mundo, que trabalham esta ideia das essencialidades e das raças de uma maneira muito monolítica. E aqui não, aqui eles querem que a gente se identifique com eles. Eles querem que a gente ponha a cara no cartaz em que está o corpo deles e nós somos a cara deles. Eles querem que a gente vista a roupa deles. Eles querem realmente que a gente se sinta como eles. Não, a conversa da apropriação cultural no Japão não existe, ok?
vocês vestirem coisas dos indígenas ou vestirem um kimono japonês não é visto como apropriação cultural. Esse é um conceito inventado pelos americanos, tem a ver com pureza rássica e dicotomia entre as coisas. Aqui não, aqui eles defendem mais a ideia de que nós só nos vamos compreender uns aos outros se nós nos pusermos na pele do outro. Se nós vestirmos o sapato do outro e andarmos 1 quilómetro com o sapato do outro. Então é uma abordagem completamente diferente daquilo que é o essencialismo cultural. Aqui nos retratos também apanhamos muitas vezes retratos que são extremamente exemplificativos do que é a construção do feminino na cultura japonesa, que é todo um trabalho de pensar o género, ou seja, a cultura japonesa, particularmente a cultura japonesa depois do Japão ter adotado um regime de, vamos chamar, monarquia constitucional, no final do século XIX, teve que reescrever os seus ideais culturais, que tinham mais de 1000 anos, para fazer sentido no mundo contemporâneo, a par e passo das outras nações desenvolvidas, e não ser visto pela Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, etc., como uma nação num estado civilizacional tão baixo que pudesse vir a ser colonizada ou ocupada. Então, esse esforço que o Japão fez para se igualar às outras nações passou por adotar a maneira de vestir ocidental. E foi ali no final do século XIX que homens e mulheres passaram, sobretudo, a usar roupas ocidentais. Antes disso, era quase sempre formas de kimono que usavam. Dito isto, as japonesas desenvolveram toda uma outra maneira de usar roupa de estilo ocidental. E esta maneira eu chamo quase uma performance do feminino, porque o feminino é deliberadamente construído através de folhinhos, rendinhas, cor-de-rosa, a franjinha, os sapatinhos com tacão. Há toda uma parafernália quase teatral da construção da imagem do feminino no Japão. E é mesmo deliberadamente assim, porque a mulher não se pode apresentar na sociedade como assertiva, segura de si, ambiciosa. Isso não existe, isso não é aceito. Há longos debates acerca de porque é que no Japão se fala em career woman e isso é completamente separado da ideia de ter uma família e ter filhos, porque as duas coisas não são vistas como podendo coexistir pacificamente. Nas empresas, tipicamente, quando contratam uma mulher, dizem logo que ela não pode ascender na carreira porque mais tarde vai casar e ter filhos e vai sair da empresa, de qualquer das maneiras, para ser housewife, dona de casa, e cuidar dos filhos. Então não vale a pena dar-lhe a responsabilidade, integrá-la nos quadros da empresa, se depois ela vai sair. Então, estes discursos que nos parecem, às vezes colamos-lhes o juízo de valor de antiquados, eles são muito culturalmente específicos do Japão. Outra coisa que achamos o máximo nesta foto é que temos, lá está, uma pessoa muito concentradinha no seu telemóvel, ainda por cima com a máscara e não sabemos muito da expressão dela, mas por trás dela está esta publicidade exuberante, infantil, de um mundo sonhador e feliz e fofo. Portanto, tanto a performance do feminino como a performance de estarmos sempre todos felizes e estarmos sempre todos bem e as nossas emoções são sempre extasiantes. Vemos isso nos pósteres e na publicidade, mas não vemos na cara das pessoas. Esta foto e uma série de outras que vêm a seguir são fotos de uma coisa muito bonita, que é a cerimónia de terminar os estudos da universidade. Portanto, quando os estudantes terminam qualquer nível de graduação académica, pode ser quando terminam a escola primária, quando terminam o básico, quando terminam o secundário, quando terminam a universidade, há sempre uma cerimónia. E é sempre uma cerimónia em que eles vão vestidos formalmente, eles entregam diploma, são feitos discursos, é uma coisa levada a sério. Então esta menina tem aqui o canudo do diploma universitário. Eu sei que é universitário porque ela está vestida com um traje que se chama hakama e que é usado... É um modelo da hakama, é a roupa que as meninas usavam para o liceu até ao século XIX e depois foi adotado para o traje quando elas se graduam da universidade. Mas enquanto andam na universidade não há traje, não andam com este vestido todos os dias. E depois já se combinam assim umas botas com um salto mais alto, que é uma coisa mais moderninha, já se combina uma bag, não é? Uma pochete, que já é uma coisa mais moderninha. Há outras que já não querem usar a hakama,
mas usam a parte de cima do kimono, acho isso giríssimo, ela está a usar um kimono tradicional na parte de cima, deixou aqui a manga do lado de fora pendurada, e depois na parte de baixo do kimono meteu-lhe por cima uma saia de tule cheia de folhos. São muito, muito, muito criativa e muito gira. Portanto, a cerimónia de graduação é quando podem brilhar, o dia é sobre eles. E aqui é mais uma foto de grupo desse momento. Mas é assim, sempre que há estas cerimónias e o dia é sobre eles, também é por causa do reverso da medalha. Isto também podia estar no Dark Side. É porque se entende que a seguir já não vai ser sobre eles. Quando eles entrarem na força de trabalho, eles vão ser literalmente uma roda na engrenagem. A vida deles não vale nada. Eu digo a vida, tipo a estabilidade emocional, a saúde física e mental, não vale nada. Eles passam a ser um martelo para ser batido e ficar alisado em cima da madeira. Esta é mesmo uma expressão idiomática da língua japonesa. O martelo que sobressai, martela-se. Anda-se para baixo. Isso significa que isto é visto como o último dia para eles brilharem, estarem satisfeitos. A seguir vai ser a loucura de entrar nas empresas e fazer parte da máquina. Agora, se isto está a mudar ou não? Isto está a mudar. Em muitas áreas do trabalho está a mudar. Há muitas startups. Há, por exemplo, uma cidade chamada Fukuoka, na ilha de Kyushu, que é tipo a capital das startups. Existem muitas empresas, sobretudo da área da tecnologia, da informática, da criatividade, da promoção do turismo, são as empresas com as quais eu colaboro, em que já há ambientes internacionais, em que já há trabalhadores com horários flexíveis, há mulheres que tiram licenças de parto e depois voltam a trabalhar. Ok, as coisas estão a mudar. Mas, independentemente do que a lei diz, e a lei do Japão até, a lei do trabalho do Japão até está muito avançada, mas independentemente do que a lei diz e das pequenas coisas que estão a mudar, o mainstream, a ideia geral, ainda é muito claustrofóbica para alguém que entra à força de trabalho e para o assalariado em início de carreira. Então, é bonito, é feliz que estas fotos existam, que este momento exista, mas também é mais ou menos agridoce. Este é mais um daqueles retratos, é um retrato de pessoas, é um retrato de cartazes, que é esta ideia de o fofinho, o doce, o querido, existe nos pósteres. Na vida real, não. No plano de baixo, literalmente, no plano de baixo, as pessoas vivem num registro que parece não transparecer muita afabilidade ou flexibilidade. Mas, se vocês virem alguém relativamente receptivo a ser retratado, como a Laís vê, e for pedir licença, eles até deixam ser retratados. Incluímos isto no retrato, este e o seguinte, porque achámos que isto fazia parte daquela performance do feminino através das roupas e, portanto, da construção de uma persona retratável. O feminino, os acessórios, os folhinhos. Reparem, a manequim ali, ou o que aqui é manequim, depois vai ser substituído por pessoa. Mas a cápsula já existe. É só substituir, é fazer um copy-paste. Em vez de manequim é a pessoa. Mas a cápsula já existe. Não quer dizer que a pessoa que vista isto, às vezes veste isto como um mecanismo de defesa, para parecer mais vulnerável, ou para parecer mais infantil, ou para parecer mais inofensivo. E é uma maneira de não ser tão atacado ou tão criticado. Eu conheço muitas mulheres assim, que adoptam uma persona social. Também retratamos animaizinhos. Este cãozinho é adorável. A senhora adorava este cãozinho, claramente, por estar a olhar para ele. Isto é por causa daquilo dos acessórios. Acessórios que contribuem para uma persona retratável. Neste caso, sapatos com coraçõezinhos e tacõezinhos de Lolita, que nós vimos aqui na zona de Harajuku. Este aqui achamos super giro, porque ela está toda dark, toda vampiresca, não é? Mas depois tem um chapéu de chuva que é daqueles iridescentes de super cores e que ainda por cima reage às cores que são projetadas, ou da luz artificial ou da luz natural. Mas depois tem estas meias que parecem teias de aranha e não sei o quê. E depois a senhora ao lado muito convencional e cada uma está na sua vida e ninguém interfere com ninguém. Por mais extravagante ou estranha que uma pessoa pareça, pode sempre andar na rua, ninguém incomoda, ninguém chateia. Aquela é a maneira dela se expressar. Estas duas foram o máximo e estas adoraram ser fotografadas. Elas até estavam a pousar.
É uma mãe e uma filha, elas confirmaram as nossas suspeitas, e a filha, pelo caminho da mãe, vai. Aliás, elas estão a combinar o tecido da saia. A roupa está a combinar. Eu não sei se elas iam a algum evento, ou se elas gostam de vez em quando de se vestir assim, andar na rua, ou até se usam isto todos os dias, mas o ambiente de harmonia entre estas duas era adorável. E ela estava a ser treinada para ser como a mãe, claramente. E até temos um detalhe. Todos os pormenorzinhos das coisinhas fofas e com folhinhos. Os laços, os fogos. Até nas meias tem folhinhos. São muito giras e eu acho que isto é uma coisa bonita da performance. A performance não tem que ser só uma coisa negativa. Aqui a performance do fofinho é uma maneira de criar um laço entre as duas. É uma maneira de criar intimidade, conexão, cumplicidade, uma coisa que fazem juntas, uma coisa que reforça a autoestima. Eu acho que isto nada é preto nem branco. Tudo depende de como é que é feito e usado. E neste caso eu achei esta dinâmica muito construtiva. Esta é uma outra dinâmica entre mãe e filho. Esta era a nossa mestre de cerimónia do chá e o filho dela, o tal que estava casado com a outra do kimono preto e branco, no momento em que estavam precisamente a fazer a demonstração para nós. E é assim um olhar muito doce, mas ao mesmo tempo de confiança, supervisão, mas confiança. Eles nem precisam de olhar um para o outro para se entenderem. Ele, claro, também já está farto de fazer isto, já faz isto desde que nasceu, tendo nascido nesta família. Mas é um retrato de mãe e filho, basicamente, de uma das famílias mais antigas do Japão que faz cerimónia do chá. Eles pertencem à escola Senno-ryukyu, que existe desde o século XVI. E normalmente as pessoas destas famílias, já agora, e os mestres destas áreas, são extremamente humildes e muito próximos e acessíveis para quem quer aprender. Para quem tem a humildade e a predisposição de aprender. Não são assim pessoas que façam grandes parangonas. Este póster, e nós fotografámos isto no comboio. A Leis fotografou isto no comboio. Numa altura em que a minha interpretação é, eles estão a dar mensagens motivacionais às pessoas, das quais vocês conseguem entender esta do fight e 2 coraçõezinhos. E esta está até a sorrir bastante. Portanto, os pósteres motivacionais, eles não vão abordar-vos diretamente, mas estão aqui com os pósteres a dizer às pessoas, força, tu consegues, o que quer que, assim, basicamente, o que quer que seja que vais fazer hoje para ir de comboio, vai-te correr bem, seja uma entrevista de emprego, um exame da escola, etc. Outra personagem de retrato é este rapaz. No início ainda não dava para perceber se era um rapaz, se era uma rapariga. É sem dúvida uma pessoa muito sui generis, que misturou uma malinha de cerimónia. Esta peça aqui é uma peça usada pelos monges budistas, dos templos mesmo. Isto é um lenço quase europeu, e ele misturou aqui muitas coisas por camadas, quebrou totalmente a barreira de género, ou a imagem de género, e ele dizia que era músico e partilhou o Instagram dele connosco, portanto ele é um criativo, e também vemos estas personas por aí, e é giro falar com eles e perguntar-lhes o que é que eles fazem. Geralmente são pessoas ligadas à moda, ao design, à música, ao teatro, o que quer que seja, e são simpáticos quando são abordados, não há que ter pena disto. Este é um retrato mais dos exteriores. Portanto, reparem, tudo na roupa dele é branco, é puro, ou é dourado, e tem aqui elementos que são rendas, elementos budistas. Isto é uma atmosfera relacionada com a busca do puro, a busca do dourado e do sagrado. Muito interessante que a roupa dele fala do que ele faz, a depuração, a procura da pureza. Isto também quebra as barreiras de género, não deu muito bem para perceber se isto era um menino, se isto era uma menina, mas havia aqui muita proximidade e intimidade entre estas duas pessoas. Estavam num momento raro de proximidade física e de confiança, estar a dormir no ombro um do outro, e apanhámos aqui este momento, roubámos este momento de intimidade a estas pessoas, com alguma vergonha, mas ao mesmo tempo assim, ok, os olhos estão fechados, não estamos realmente a roubar muita intimidade. E achámos bonito por aqui, porque é um outro retrato desta outra ligação que também vemos.
Esta parece uma bonequinha, esta é a nossa impressão. Esta parece uma bonequinha. Estas duas estavam assim a ter uma conversa entre elas também no meio da paisagem. Mas achámos esta cena muito cinematográfica. Este retrato em si é um retrato cinematográfico, mais do que até o retrato de uma pessoa. E os funcionários de tudo e mais alguma coisa estão sempre trajados a rigor, com luvinhas brancas, com a farda, com o casaco, as calças engomadas com vinco. Há um brio entre a maneira como a pessoa se apresenta, sobretudo se lidar com o público em geral e se tiver a prestar um serviço ao público em geral. Este é um retrato de um menino sozinho, que é uma coisa que no Japão se vê muito. Os meninos e as meninas vão sozinhos para a escola, vêm-se na rua a fazer tarefas, ir comprar qualquer coisa às lojas, andam sozinhos nos transportes, entretêm-se com o telemóvel, com os miúdos, em todo o lado. E aqui também é um retrato do que nos pareceu que é um lado infantil, o golfinho aos saltos, a criança interior dele, quase aqui atrás dele, mas ele na prática com uma roupa muito escura, a farda da escola, a mochila carregada com peso, e ele fechado a olhar para o telemóvel. E a senhora a fazer a maquilhagem no comboio. Ou qualquer coisa parecida, porque ela até está com máscara, mas ela parece estar a arranjar ali qualquer coisa da cara ou do cabelo. Portanto, mas sacou assim num espelho como deve ser, não é uma coisinha qualquer, não é? É um super espelho, parece o espelho quase da Branca de Neve. Saiu-lhe ali um super espelho e ela está-se a arranjar no comboio. Isso é uma coisa também ter... E atrás há um bonequinho na pessoa que está atrás. E atrás há uma mini da Disney na mala. Aquela coisa do fofinho e tal. Cuidado com a aparência. Este senhor estava no Festival das Sakura, em que tudo era cor-de-rosa, incluindo banana com chocolate, waffle com chocolate. Tudo cor-de-rosa. E ele está vestido de preto da cabeça aos pés. E nós achámos que este senhor tinha assim uma indumentária um bocadinho estranha para estar ali naquele sítio. E ele tentou o máximo que ele consegue de um sorriso. O máximo. Só faltava o dentinho, mas isso já era pedido mais. Pronto, pôs os dedinhos e esforçou-se ao máximo para dar um sorriso. E é tudo cor-de-rosa e ele ali preto. É um contraste super giro. Este, por outro lado, achámos que devia estar na outra banca. Lá isso eu disse isso. Este senhor devia estar na outra banca. Porque este senhor tem estas cores todas. Vê-se pelos olhos dele, mesmo estando a usar a máscara, que ele está a rir-se. Que ele tem aqui a ruguinha do riso. E ele está a vender isto. São bisnagas do wasabi. Vocês já meteram um pedaço de wasabi na boca e viram o que é que ele faz? Quando vamos comer o sushi, aquela coisa que servem que é verde e que pica muito e faz todos os líquidos do vosso nariz saírem de vocês. Pronto, é isto que ele estava ali a vender. E o wasabi de Shizuoka, que é o nome da região onde nós estávamos, é muito forte. Então, ele está a vender uma coisa super kick, mais forte do que uma lagueta, e está com esta corzinha, cor-de-rosa, e a rir-se e tal, parece que não faz mal a ninguém. E deu-nos wasabi a provar. Esta era no mesmo mercado, estas senhoras, muito simpáticas, muito risonhas, porque é um mercado. Só para terminar, nos mercados, na Coreia do Sul e no Japão, é tudo mulheres. Os mercados é o domínio das mulheres. A Laís é que notou isto. O mérito é dela. E são muito faladoras, muito afáveis, muito risonhas, muito dinâmicas. Criaram ali os filhos, os netos, e provavelmente vão criar os bisnetos, com o que quer que seja que elas vendem no mercado. Aprendem a falar mais ou menos todas as línguas, porque falam com toda a gente, sabem dizer obrigado, em português, às vezes, dão coisas a provar, cativam as pessoas. É daquelas coisas, a gente vai tirar uma laranja, não leva nada uma laranja, leva um saco de laranjas, pronto. E a gente acaba sempre por comprar coisas. São imperdíveis, mas vocês lá está. Têm que ir aqui para as montanhas, para longe da civilização, para encontrarem estas pessoas. Não é na correria de uma cidade grande como Tóquio que vão encontrar pessoas que falam com vocês, que se riem para vocês e que estão ali a vender produtos como o outro senhor do wasabi, ou estas senhoras aqui, que acabaram por nos vender chá e provámos montes de chás muito bons. E realmente foi este também, tudo ali nos mercados, no mercado do Festival da Sakura. Sim, estas pessoas genuínas e este Japão genuíno vocês encontram ainda, mas têm que se esforçar por encontrar. Este estava a vender bonsais e estava demoradamente. Nós chegámos ali quase 40 minutos a ver ele explicar a uma pessoa que estava a comprar bonsai como é que devia de cuidar do seu bonsai. Ele queria ter a certeza que aquele bonsai ia ser bem cuidado e aquela pessoa ia saber. Era como um filho para ele. Totalmente, totalmente. A sensação era mesmo essa. A ideia dele não é
em 1 hora vender 10 bonsais. Não, é em 1 hora vender um bonsai que vai ser bem cuidado na vida. E tinha plantas lindíssimas. Isto era o que estava também a fazer os grelhados. Ainda não tinha começado, ainda estava com os produtos na mão para pôr na grelha. Mas também estava muito bem disposto. Isto era tudo no sítio onde depois acabámos por comer. Muito bem, também, aliás. E toda a gente a tirar. Esta é uma meta-foto. É a foto da foto. Toda a gente a tirar fotos com as sakura em flores. Nós também tiramos. Atenção, não estou a dizer isto como uma crítica. Mas é tudo uma atmosfera. Chegamos ali e para mim já é muito natural. Mas para as pessoas que eu comigo, toda a gente salientou isto. Nós lá em Portugal não andamos a parar a tirar fotografias com árvores em flor em todas as esquinas. Mas no Japão andam. Toda a gente anda. Porque como os japoneses fazem isto, nós também fazemos isto. E começamos a entrar no espírito e perceber que isto da natureza estar em festa, porque está em flor, é realmente uma festa. É realmente uma coisa que nos cativa. E nós começamos a entrar neste espírito. É o Festival das Sakura que está em flor. Este é o senhor do tal restaurante. O tal que tinha o bidon azul, o avental dele também é azul. Neste mesmo sítio havia termas, as pessoas também, quando estavam cansadas, paravam para mergulhar os pés nas termas. E lá está, os voluntários, são todos séniores e são todos voluntários. Deve haver uma comissão das festas qualquer, porque os casacos são todos iguais. São cor-de-rosa berrantes com florzinhas e as sakura em flor. Que toda a gente faz a viagem para ir ali ver. De todas as partes do Japão, maioritariamente japoneses, que foi o que nós vimos aqui, vão lá de propósito para ver as sakura em flor. Se calhar ficávamos com as sakura em flor. Não tem arquitetura. Que já são 19 e 30. Não tem nada a ver com a arquitetura japonesa. Não tem imagens. Tem imagens, tem um pouco nas montanhas, eu acho que tem imagem da arquitetura. Montanhas é um tema bem legal também. Não temos tempo de ir para as montanhas, mas deixa-me ver, não temos muita coisa de arquitetura. Temos mais templos. Não, a nova arquitetura. Acho que não, porque... Como alguém diz que é arquiteta, mete formação. Sim. Na verdade, tem 1000 fotos. Não era tema desta viagem. Exatamente, mas a Inês fez uma curadoria mais próxima da questão antropológica, mais do que da arquitetura. Sim, esta é a cidade de Sapporo, em Hokkaido. Depois, onde já foram os Jogos Olímpicos de Inverno. Sim. Exato. Portanto, sim, Avenidas temos largas. ao fundo. Avenidas larguíssimas. Isto, olhem para a quantidade de faixas de cada lado. E mais esta coisa toda no meio. Isto é uma cidade do século XIX. Isto chegaram ali com uma régua e fizeram isto tudo. Não interessa o que é que está no meio. Sim, Sapporo é uma cidade muito diferente do normal das cidades japonesas. Em termos de escala, em termos de régua e esquadra, em termos disso. É assim, todos os tours do Japão, todos os designs têm temas específicos e este programa não tinha o específico da arquitetura contemporânea. Tinha os temas específicos de antropologia, religião, estava a ver se lembrei este nome, mas este é dentro do comboio. Antropologia, religião, portanto, espiritualidade, identidades e ancestralidades. E gastronomia e atividade, caminhada. Portanto, sim, esses eram os temas principais deste design, deste programa. Temos alguns espaços interiores, assim, fotografias muito 60s, muito anos 70, mas não temos, assim, grandes panoramas de edifícios. Já fiz isso e faço, se me pedirem, e acho interessante. Mas temos sempre que escolher e, consequentemente, excluir algumas coisas. Nunca se pode incluir exatamente tudo. Mas força, perguntem o que vocês quiserem. Agora vamos assim fazer uns minutos de perguntas. À Laís, ou a mim. Em primeiro lugar, queríamos agradecer